Olá, Rio Avistas. Bem-vindos a mais um Rio Avíssimos. Hoje com o professor doutor João Paulo Menezes. Bom dia, João. Estamos a gravar no domingo, Bom manhã. dia. Antes de avançarmos e pela última vez em jogos desta época, gostava de pedir-vos que subscrevessem, por favor, o canal. E muito resumidamente é isso. Agora, indo ao que interessa, à xixa. O Rio Ave empatou ontem diante do Casa Pia na última jornada do campeonato, em Campo Maior. Não, em Rio Uh, Maior. Rio Maior, sim. Campo Maior. Por acaso, Campo Maior andou nas nossas conversas ontem. Aparecia lá Campo Maior e durante a semana Campo Maior, e não sei, mas é Rio Maior. Tens toda a razão. Já estive naquele estádio duas vezes. É muito interessante o estádio. E empatamos o jogo com o Casa Pia. Um jogo um bocado, na minha opinião, chato. Terminamos assim a temporada em 12º lugar. Uh, o jogo, para além das incidências, isto é dizer, os golos, assim, até teve algumas oportunidades, mas foi sempre muito desinteressante também. É um bocado incoerente eu dizer isto, mas na minha opinião, que estava a ver o jogo, não sei, o Casa Pia teve as suas oportunidades, mas também foi sempre um jogo muito desinteressante, muito já a pensar no que é que estava a acontecer noutros estádios e, eh, e sinceramente, e até tiveram no final do jogo em posição de manutenção e depois, fruto do gol do Estrela da Amadora, acabaram por ir a playoff mesmo. E do Rio Ave foi um bocadinho. Foi mais um domingo. Mais, Não sei, mais do mesmo. não sei se partilhas do meu resumo, João. Ah, eu acho que se pedirmos a 100 Rio Avistas, 99 mais ou menos irão dizer mais ou menos aquilo que tu disseste. Eu não sei se ainda depois faremos ou não, estou a perguntar isto agora aqui em direto, se faremos pelo menos mais um programa para fazer um balanço da época. Eu sugeria que sim. Ainda assim, naturalmente, é impossível dissociar estes jogos já do final da época. Não que este jogo tivesse sido, na verdade, o último jogo do Rio Ave. O Rio Ave já se tinha, o Rio Ave despediu-se do campeonato com a vitória no Santa Clara, não é? Portanto, esta época foi um bocado chata no sentido, foi a palavra que tu usaste, no sentido das exibições, do empolgamento, epá, a equipa jogou sempre, quase sempre mal, nunca nos empolgou, ou raramente nos empolgou, isto do nunca também etc, é sempre perigoso, mas depois há as seis derrotas, há os 10 pontos seguidos. Lá está, esses 10 pontos seguidos. Eu há bocadinho, no meu texto do Reis do Ave, escrevia que pá, o Sotiris e a sua equipa técnica e os jogadores deviam ir a pé a Fátima agradecer. A época só terminaria quando eles fossem a pé a Fátima até agradecer os 10 pontos. Aqueles 10 pontos, atendendo às 6 derrotas que tínhamos tido, foram caídos do céu. Portanto, caídos do céu já nos remete para uma entidade, para uma divindade, não é? Para uma coisa tipo um milagre. Não que, e eu queria dizer isso, não que eu não ache, e se calhar estou enganado, porque também já refleti sobre isso várias vezes, não que eu não acho que a equipa não tivesse valor para fazer mais do que fez, ou seja, eu acho que as 6 derrotas são injustificáveis. Há uma outra que naturalmente o Real ia sempre perder os jogos, mas a equipa, continuo convencido que a equipa, o plantel, tinha qualidade para fazer mais do que andar a perder seis jogos seguidos. Portanto, nesse sentido,
alguma vez as derrotas tinham que parar e tinham que recomeçar os jogos, os resultados positivos. Claro que, reparem, vir a seis derrotas e depois, de um momento para o outro, sem nada que aparentemente o justifique. Pá, porque já tínhamos tentado, já tínhamos começado com os quatro defesas antes, já tínhamos feito as alterações no meio campo, também já vinha de. Pronto. A verdade é que fizemos aqueles 10 pontos e aqueles 10 pontos pronto, mudaram tudo. Daqueles 10 pontos, basicamente, não vou dizer que a época acabou, porque a época acabou no Santa Clara, e portanto, estes últimos quatro jogos, salvo erro, era aí que eu queria chegar. Já foram jogos em que a equipa estava. Não é descomprometida no sentido de mau profissionalismo, mas os jogadores, vários deles entraram certamente de férias, começaram a pensar contratos, vão para aqui, regressam, onde é que vão jogar, os empresários. O Rio Ave garantiu a manutenção na vitória nos Açores e, portanto, este jogo só tinha como elemento diferenciador porque havia uma equipa que tinha que ganhar o jogo. E tinha que ganhar e não éramos nós. E portanto, acho que o que aconteceu ontem, acho um jogo perfeitamente normal. Eles tiveram 20 remates à baliza, nós tivemos 6 e eles é que tinham que os fazer, não éramos nós. Claro que eu gostaria de ter tido 20 remates à baliza, mas acho, pá, também acho que às vezes não tenho a lucidez suficiente, reconheço, mas tento ter o máximo de vezes. Portanto, acabámos por marcar um golo um bocado oferecido pelo guarda-redes, do guarda-redes deles, mas acho que era um jogo que eles tinham que ganhar. O Casa Pia só não ganhou o jogo porque efetivamente tem um plantel fraco. É uma equipa fraca, e confirma-se. Pá, a troca do treinador revelou-se. Eles mandaram o treinador embora, trouxeram o homem do boné, mas o homem do boné não conseguiu nada. Portanto, eu penso que até agravaram, não sei se estavam, quando ele chegou, estavam em posição de playoff, mas a verdade é que eh, outras equipas conseguiram fazer muito melhor. Até o Aves, o Tondela, quando mudou o treinador, e o homem do boné não conseguiu fazer nada de jeito. E portanto, um jogo chato em que empatámos, pá, mas podíamos ter perdido o jogo. Eles tiveram muito mais caudal atacante. Nós temos duas ou três oportunidades boas, e beneficiámos de uma oferta do guarda-redes deles. Pronto, basicamente é isso. Eh, Disseste que acreditavas que este plantel tem capacidade para fazer melhores, e eu, antes de avaliar um, um a um, digamos assim, que nunca falamos dos jogadores todos, eu gostava de te perguntar se este plantel com este treinador tem capacidade, na tua opinião, para fazer melhor. Na próxima época, por exemplo, Ou ou se esta mesmo, época, sim, de modo geral. não, a pergunta é bastante interessante porque me permite fazer dois caminhos. Até porque Uma há é, dois Sotiris, não é? pois, há dois Sotiris, mas é o Sotiris antes de mudar o sistema tático e o Sotiris depois de fazer o acerto no meio campo, que era aquele acerto pá, que eu acho que a esmagadora maioria das pessoas que leem futebol, que percebem de futebol, que acompanham, perceber talvez seja um exagero, mas pelo menos que acompanham o futebol, percebia-se que o Rio Ave tinha uma pessoa, um jogador no meio campo, basicamente que era o Notói, e depois tinha o Aguilera. E o Aguilera e o Notói, os dois juntos, eram completamente insuficientes para equipas que metiam no meio campo, e eram quase todas, ou quatro ou cinco elementos. E portanto, aqueles dois homens andavam perdidos da vida. O Notói, a maior parte das vezes, parecia mais um central do que um. E o Aguilera andava completamente perdido. Era uma lacuna terrível. Claro que ele, tendo cinco defesas, depois não tinha gente muito suficiente para meter no meio campo. E o que foi a chave foi tirar um central e meter mais um homem no meio campo. E o homem, a escolha, dentro do plantel, tínhamos um bom elemento. Eu não vou dizer que o Nikitier é um fora de série, que não é. Pá, mas pronto, para jogar ali a meio da tabela, cumpriu. Portanto, há dois só tiros, o antes e o depois. Acho que esta equipa, portanto, acho que o treinador demonstrou, apesar de ter corrigido o percurso, mas demonstrou várias limitações. Ele ontem, no final do jogo, disse que, de certa forma, foi uma época de aprendizagem para ele, de desenvolvimento. Ou seja, eu tenho brincado ao longo da época, dizer que ele está cá a fazer o estágio
para ser um treinador, um melhor treinador, e ele, de certa forma, por outras palavras, confirma isso. Portanto, genericamente, eu acho que a equipa não deu mais porque o treinador também não tinha mais capacidades, mas continuo a pensar, eu acho que isto já é uma teimosia minha, e gostava de um dia poder desenvolver isto se calhar, um dos próximos programas que haja, podíamos discutir isto, se a equipa tem ou não mais qualidade do que aquela que demonstra. Porque eu acho que sim, mas a verdade é que eu já ando a dizer isto há pelo menos há 2 épocas. E na época passada tivemos 2 treinadores. E também esses 2 treinadores não conseguiram tirar mais rendimento destes jogadores, que não são os mesmos, mas essencialmente são os mesmos. É o Mista, é o Vrossai, é o Web, é o Omar. Pronto. Temos muitos jogadores que vêm da época passada. E já na época passada, eu achava que esta equipa, este plantel, tinha uma qualidade que não era compatível Já não estou a falar sequer da questão financeira, não é que essa questão financeira é de bradar aos céus. Ahm, Achava que esta equipa tinha qualidade suficiente para, epá, andar ali a disputar o oitavo lugar. Nós não temos, nós temos melhor, na minha opinião, temos melhor plantel do que o Gil Vicente. Eu acho que temos. Então alguma coisa falhou. Agora, foi o Sotiris, mas foi o Sotiris porque é que o Petit também não conseguiu, porque é que o Freire também não conseguiu, pronto. E essa questão é que eu não tenho resposta para ela. Muito bem. É assim, E tu, o que é que achas? Achas al- que esta equipa com o Sotiris podia ter feito melhor ou deu o que deu? No fundo, o que tivemos foi o que merecíamos. e eu quero acreditar que há uma obrigação superior à vontade de Sotiris que o obrigava a jogar noutro sistema. E quero acreditar que aconteceu isso e não o contrário. Porque a mim custa-me imenso. Eh, ok, se calhar não há ali médios suficientes que criem um conforto e um conforto para jogar em posse, para sair a jogar a partir de trás bonito, não como nós costumamos fazer, que muitas vezes saímos a jogar a partir de trás, mas nós na bancada estamos a pôr a mão ao terço embaixo da camisola e a pedir muito a Jesus para que não soframos golos na saída, ou não percamos bolas. E também custa muito ver um Rio Ave que jogou metade da época com 6 defesas. Eh, É assim, pronto, o Brossai até é um extremo adaptado. Eh, mas é muita gente com características defensivas, embora o Brossai seja diferente, mas também houveram jogos em que jogou o João Tomé, não sei se ele jogou alguma vez a titular, mas houveram muitos momentos em que jogamos com 6 defesas, 3 centrais, mais o Natói, outro central, mais do outro lado o Omar Richard, teve cá o outro rapaz também, o luso-alemão, O- e eu acho que a equipa tem, quer dizer, 6 defesas, o mais um guarda-redes, 7. Estamos a atacar com quatro unidades. E é preciso que essas 4 unidades sejam efetivamente muito eficazes e o Cleiton e o André Luiz deram, ok? Acho que foi assim duas coisas muito acima da média que passaram por aqui. Uh, e eles efetivamente conseguiam carregar esse peso de toda uma equipa no contra-ataque e resolviam muitas vezes. Mas eu acho que esta equipa, gosto muito do Beleza. Assim, o Diogo Bezerra, estou um bocado como estava com o André Luiz o ano passado. Eh, mas eu acho que neste momento não me é possível dizer que esta dupla supera a dupla André Luiz Cleiton Silva, ou que vai superar, não tenho toda a certeza disso. Uh, Veremos. Acho que este Sotiris, e ele capacidade tem que ter, porque ele efetivamente vem para cá não tendo um currículo profissional, ou seja, sénior, uh, que falasse por si.
a verdade é que algum valor ele tem de ter porque ganhou uma Youth League, não é? Por isso, alguma coisa tem de haver ali de conhecimento. Agora, se ele demonstrou muito disso aqui, acho que não. Mas também acho que ele, não sei se, não sei se lhe entregaram todos os ingredientes de uma receita e disseram-lhe faz o bolo, ou se lhe disseram assim faz um bolo, e ele assim, então, mas os ingredientes, ele assim, pá, vê o que há, ok? E parece-me que foi um bocado mais isso, embora haja de facto investimento, e também me parece que nós tenhamos um plantel superior ao do Gil Vicente, com quem nos batemos muito bem nesta época. Nós jogamos contra eles há pouco tempo, empatamos, não foi? Perdemos? Acho que Acho que empatamos os sim. dois jogos. A minha memória não é melhor, pá, e a esta hora, embora seja Não, ainda também, manhã, olha, não foi um jogo que eu tenha fixado. isto foi recente. Casa Pia, Sporting, empatamos 0-0. Assim, o Gil Vicente, frente para frente, não é? Um, O Gil nós, Vicente é uma daquelas equipas que tem um determinado plantel com uma determinada qualidade e o treinador está a tirar o máximo. E quando isso acontece, as equipas realmente superam-se. Está a tirar o máximo partido desse plantel, está a exponenciar, está a tornar jogadores que até se queriam medianos, ou talvez um bocadinho mais, em jogadores acima da média, e por isso, vendo jogadores, etc. O Arouca também já fez isso. Nós não conseguimos. Aliás, neste momento, se nós tivéssemos que vender um jogador, podíamos fazer esse desafio. Eh, eh, se o investidor tiver muito necessitado de fazer dinheiro, eu penso que o único jogador que ele tem é um mista também. O mista já tem um certo currículo e pronto, e tem uns pergaminhos. Acho que ele conseguiria vender um mista. Mas eu acho que jogadores para vender, efetivamente, talvez o Beleza só que realmente se tornou a revelação, na minha opinião. Quer dizer, um jogador que ninguém conhecia essencialmente, acho que é honesto dizer isto, que tem um currículo de 300 clubes até chegar ao Rio Ave, pá, e revelou-se. E ele, ainda ontem, em vários lances, mostrou que é um jogador realmente acima da média. Tem boa técnica, combativo. Eu gosto, não é muito diferente do Clayton. Não é muito diferente do Clayton. Acho que nós mais temos. técnico, mais Hã? técnico parece. Mais técnico parece. Ele ainda ontem teve lá um momento em que um momento de joga bonito, um momento de Sim, inspiração, um sim, sim. lado do Mas o Pires. Clayton também não era tosco. Nós tendemos a pensar que o Clayton era a bola para a frente e rematar, mas o Clayton Não, não. marcou golos com bons apontamentos técnicos, que eu me Mas, recordo. Mas pronto, mas era muito de progressão com bola, era muito bola para o lado e sacar a falta. pronto. Ok. Eu acho que é como tudo. Como tudo quer dizer, há várias situações e vários momentos e várias condicionantes. Mas só para concluir este raciocínio, que eu acho que é um raciocínio Por favor. interessante, pronto, passa a modéstia, que é quem é que. Eu não estou interessado, eu não estou nada preocupado com quem é que eles vendem e quem é que não vende. Eu quero saber eu só observo, não estou preocupado com o dinheiro do investidor. Agora, o único jogador que eu penso que poderia dar algum dinheiro era o Beleza. E isso quer dizer muito. Porque é que eu fui buscar isto? Quer dizer muito da incapacidade que o Sotiris teve de, ao longo da época, conseguir tirar de alguns jogadores o melhor que eles têm e pôr alguns jogadores. Talvez aqui a exceção fosse o Aguilera, que se lesionou no momento. Era o melhor momento da carreira dele em Vila do Conde. No momento em que ele se lesiona, ele estava a jogar muito, mesmo muito, e talvez tenha, veja bem, eu tenho isto na memória, porque ele estava realmente top, ou como dizem os espanhóis, a top, e lesiona-se nessa altura. E a verdade é que, sim, jogadores que se tenham destacado, que tenham. Pá, nós tivemos aqui jogadores medianos. Para mim, o melhor jogador. Repara, eu disse esta semana no outro podcast em que participo, que o melhor jogador do Rio Ave esta época foi o Vrossai. Com isto.
É polémico, se calhar muitas coisas são polémicas, mas pá, o Vrossai foi o melhor porque foi mais consistente. Pá, raramente enterrou. Acho que eu teve um lance uma vez que enterrou um jogo. Pá, muito combativo, joga em duas posições, joga até cair para o lado, parece o Gama. E portanto, epá, mas quando o Brossai é o melhor jogador da equipa, alguma coisa não está muito bem. E acho que o Brossai até melhorou os níveis de concentração para este ano. Ele, o ano passado, teve alguns momentos de imprudência e este ano não me lembro dele ter. Mas sabes que essa imprudência eu atribuo ele é um jogador que quer. Ele não veio para Vila de Conde, como outros, como os Polmans, como os Omar Richards e etc. Ele não entendeu vir para Vila de Conde como um downgrading, uma desvalorização da sua carreira. Ele quer muito, ele luta, ele vai para a frente, ele empurra os colegas, ele puxa. E claro que, Tiago. Quanto mais palavras eu disser nesta gravação, mais probabilidade tenho eu de cometer algum erro. É normal. Quanto mais eu fizer, mais probabilidade tenho de errar. Quanto mais horas eu estiver a tocar piano, mais probabilidades tenho de me enganar em alguma nota. Portanto, e ele, como joga numa intensidade que a equipa, o resto da equipa não acompanha, acho eu, ele joga num plano e o resto da equipa joga noutro. Claro que ele vai ser mais imprudente, precisamente por isso. É a minha explicação. Com certeza. Voltando, vamos repescar o jogo, que também é um bocadinho do que nos traz cá. Claro. Hum, É assim, do ponto de vista positivo, acho que é mesmo além do regresso do Enio à baliza, que me parece que tem que ser dono e senhor desta baliza, e se o Mista tem mercado, aproveitem e é assim, foi bom Mista, foi bom enquanto durou, não vamos chorar porque acabou, vamos sorrir porque aconteceu. Uh, mas para mim o destaque positivo também vai para o Beleza. De resto, não Não, sei eu muito gostava, eu bem. gostava também de destacar o regresso do Brabec ao centro de defesa. O Brabec, pronto, já é um jogador com uma certa idade. Já vimos que ele, em termos de elevação, por alguma razão, a maior parte dos treinadores não gostam de centrais com menos de 1,80 m, ou não sei o quê. Portanto, mas o Brabec é o melhor central do Rio Ave, na minha opinião, claramente. Tem uma leitura de jogo incrível. Tem um posicionamento. Bem, a experiência também conta, não é? Mas muitos chegam aos 35 anos e não estão bem. E ele está muito bem. No jogo passado ele saiu. Não percebo porquê, porque é que o melhor central tem que sair. Talvez só porque. Eu não sei. Porque Para não tem, não manter é? já. Porque o Mancha tem que jogar, provavelmente será por isso porque o Mancha tem que jogar. Mas pronto, como critiquei a semana passada o facto de terem tirado o Brabec do 11, agora tenho que ser coerente e dizer que gostei de ver o Brabec de regresso ao 11. Tal como Sim, gostaste de sim. ver o Enio, Eu, e acho que todos os riovistas gostaram de ver o Enio. Acho que o Mista, neste momento, está numa posição muito ingrata, porque já nos deu algumas coisas, mas neste momento, se falarmos de mérito, e eu a falar de mérito, por mérito, na minha opinião, estaria o Enio na baliza a titular na primeira jornada do próximo campeonato, mas veremos o que é que vai acontecer. Uh, sim, e é isso. Eu assim, eu não acho, disseste que é porque o Mancha tem de jogar. Não é só isso. Eu acho que o Babek tem de jogar porque é efetivamente o melhor dos nossos centrais, sim, de um modo geral. Uh, mas também não preteria o Mancha aos outros para pôr a jogar o Brabec. Metia sempre o Brabec e o Mancha neste momento. Acho que são a nossa melhor dupla neste momento. Ok, o Lomboto também teve ali momentos em que deu bons sinais. Vamos ver o que é que haverá no próximo ano para ele. Do ponto de vista positivo,
Eh, não, do ponto de vista positivo foi o que eu disse, ok. Do ponto de Sim. vista negativo, eu acho que toda a nossa asa esquerda, até a asa esquerda, assim, a puxar para a ponta de lança, Tumbles, Piquitos e Omar Richard. Epá, o Omar Richard, pronto, ele vem de lesão e assim, mas nota-se, olha, e ele é capaz de fazer muito mais e muito melhor. O Spikic, ainda no jogo contra o Sporting, teve, apresentou-se de um modo muito diferente do modo como se apresentou ontem. Não percebi. Para E mim, o Spikic foi o pior jogador em campo. ontem, Sim. É uma nulidade absoluta. Passar-lhe a bola, não passar, ele não faz nada. mas ele contra o Sporting, ele até deu ali uns sinais de que tem capacidade de fazer outras coisas e de que Sim. até se esforça um bocado mais. E não percebo porque, ok, é contra o Sporting, mas posso ele Não deve ter um esqueças o que é que o contrato. Sotiris disse na semana antes do jogo com o Sporting. Disse contra os três grandes, como ele disse, os jogadores têm sempre uma motivação. Nós até comentámos isso, lembras-te? Eles têm, Sim, eles sim. têm uma motivação como se nos outros jogos depois não tivessem essa motivação. Mas nós sabemos que não vale a pena estar a bater no Sotiris quando ele só está a dizer uma coisa de lá para ali, uma verdade de lá para ali. Isso é verdade. O Sim, jogador de, sim. de média dimensão ganha uma ambição extra quando joga com o Benfica Sporting ou Porto, porque o empresário diz: opá, jogas, vais, vais aparecer, vais dar nas vistas, os comentadores vão falar em ti, no dia seguinte podes aparecer como melhor em campo e podemos negociar depois melhores condições. Portanto, há muitos fatores, e é verdade, é isso. Se calhar o Subiquides, se frente ao Sporting, foi buscar aquela réstia de qualidade, pá, mas na generalidade dos jogos, aquilo. Para mim é uma nulidade. Aliás, ele é sempre quando não está o Pullman, ele é sempre o primeiro a sair. eh, Outra nulidade. Ehm, Pá, não adianta nada. Não consigo perceber como é que um Medina, um Lobato não fazem melhor. Pá. Tem que ser muito fraquinhos esses jogadores para não conseguirem fazer melhor, caramba. Eu já não digo eu que com os meus 60 anos não posso disponibilizar para isso, mas um Medina, um Lobato merecia uma oportunidade de mostrar se são realmente ou não melhores. E realmente não tiveram oportunidade nenhuma época inteira. Opa, e o Tumble Monteiro também tem que ser capaz de fazer melhor do que o que apresentou. Claro, é outro exemplo de um jogador que tem que fazer mais do que fez. Muito bem. Olha, e eu, pá, a dar notas ao Rio Ave, vou dar um 10. Se vou ser coerente com o que tenho feito até aqui. Não sei qual é a nota que queres dar. E ao treinador, epá, dou também um 10. Porque Não, no, eu não dou no, nota positiva. Eu não dou nota positiva. Uma nota seria sempre um 8 ou um 9. Porque o Rio Ave empatou realmente. Pá, mas empatou porque o guarda-redes do Casa Pia fez uma oferta, entre aspas, não é? Claro, claro que sim. Portanto, epá, se tivesse que haver um vencedor, o vencedor teria que ser o Casa Pia. Mesmo o Casa Pia jogando fraquinho e com um plantel fraquinho, pá, apesar de tudo, andaram sempre em cima de nós e nós só ali no início da segunda parte é que tivemos ali duas oportunidades. O Rio teve duas oportunidades de golo durante o jogo todo, é pouco. Portanto, eu diria sempre se não for assim muito, para não ser muito radical, um 9 pronto. muito bem. Eh, É a altura de abrirmos o positivo e negativo da semana. E eu, se a semana passada fui falar no aniversário do clube, esta semana teria de falar, não sei, não, mas teria de ir buscar alguma coisa por aí aos escalões da formação. Algo que não fiz e pronto. Não tenho nada de positivo para destacar nesta semana. Do ponto de vista negativo, acho que pior até do que este jogo em que empatamos foi a derrota do futsal, que nos
nos deixam numa situação, assim, não é uma situação muito difícil no sentido em que é o primeiro jogo do playoff, mas é uma situação que, pronto, entramos a perder num playoff em jogos de, salvo seja mata-mata, já perdemos o primeiro e não é favorável ao Rio Ave. João? Bem, eu para positivo da semana vou usar aquilo que tu usaste como negativo. Porque, embora realmente a equipa de futsal seja uma equipa, qual é a palavra? Uma equipa irregular. Fez excelentes jogos e fez jogos péssimos. Estou-me a lembrar do jogo com o Caxinas, por exemplo. Ahm, ahm, a verdade é que opá, esta equipa veio do zero, não é? Ahm, e estar onde está, acho que foi uma proeza e, portanto, seria fácil, de alguma forma, subscrever aquilo que tu disseste sobre o jogo com o Leões de Porto Salvo, o jogo que eu também vi e que, de certa forma, também subscrevo, quer dizer, o que tu disseste, mas eu gostaria de ver aqui o copo meio cheio e. Muito bem, acho que é motivo que não podemos perder às vezes a perspectiva, a floresta e a árvore. Epá, e o Rio Ave, no primeiro ano em que regressa à primeira liga do futsal, estar a disputar o play-off e ter ficado até numa posição bastante boa em termos classificativos, é positivo. Portanto, é o meu positivo da semana, que eu queria destacar. Como negativo da semana, eu fiquei com pena que a visita do investidor a Vila do Conde não tivesse proporcionado pá, a inauguração ou uma visita às obras, ou de que está a ser feito, que ele, pelos vistos, ele está a pagar, ou até mesmo a inauguração daquele balneário atrás da baliza, qualquer coisa que permitisse ligar o investidor aos adeptos, ou seja, nós neste momento vivemos um divórcio enorme, e eu depois já quero, no tema extra, pegar indiretamente nesta questão, mas neste momento acho que vivemos o divórcio mais significativo que tivemos até hoje entre a estrutura de futebol, a SAD e os adeptos. Há assim, aliás, a informação que o Daniel esta semana escreveu no Reis do Ave, que terminámos a época com menos assistência nos jogos, é um sinal disso. Há um desgaste, há um desinteresse, há um divórcio, apesar da equipa ter tido sempre acompanhamento nos jogos, mas pronto, é mais um grupo, digamos, sente-se, mesmo com o jogo com o Sporting, a bancada estava ali, a bancada, os lugares anuais estavam um bocado vazios, etc, etc, etc. Pronto. Acho que a vinda do investidor, nem que ele não assumisse que foi ele que pagou, para não dizerem que é o dono, mas podia ter servido para comunicar, para ele dizer alguma coisa aos rioavistas, para ele se comprometer, podia falar na bancada, podia dizer, olha, vamos ter a bancada, qualquer coisa, um cimento, uma cola que nos ligasse. Nós vivemos, a SAD vive em mutismo, agora não se pode dizer em autismo, vive em mutismo absoluto. Opá, e esse divórcio, esse desinteresse, pronto, registrei com pena. Esteve cá o homem e não foi aproveitado para potenciar, para dar um bocadinho de um bocadinho de cola nesta relação que está tão afastada entre o casal. O casal está um bocadinho desavindo neste momento. Não sei, ele ia estar assim, não? Oh. Muito bem, tema extra. Eu gostaria de destacar e endereçar os parabéns ao Tiago André, ao Jorge Carcelaz, ao Nuno Barbosa e ao Carlos Alves, jogadores que tiveram mais ou menos preponderância no campeonato que a Académica fez. A Académica está de volta ao futebol profissional. Liga Portugal 2 vai jogar para o ano. E estes quatro jogadores tiveram o seu dedo lá, participaram, e por isso endereçar é provavelmente a equipa com mais jogadores formados no Rio Ave a competir a nível profissional, digamos, semi-profissional no caso.
E Sim, este é o teu tema extra. sim, e acho que fizeste bem. Sobretudo o Carlos Alves, que sempre foi um patinho feio. Eu acompanhei todo o percurso dele na formação. Ele não, pronto, por várias razões não vingou, mas foi perseverante e ele foi perseverante na carreira e preponderante, ao contrário dos outros nomes que tu referiste, mas o Carlos Alves foi, se não foi sempre o titular, foi quase sempre o titular da Académica e, portanto, também a equipa deve bastante a essa subida. O meu Tens, tema é isto. Diz, desculpa, tens 2 minutos, eu ainda tenho eu que. só vou precisar do minuto 59. O meu tema extra é, tu deste os parabéns esses ex-jogadores do Rio Ave. E eu não vou dar os parabéns ao Famalicão, mas gostaria de falar de Famalicão pelo seguinte: Famalicão é uma SAD igual à nossa, no fundo. Um projeto financeiro, não é um projeto esportivo. É um projeto em que o investidor quer ganhar dinheiro e tem ganhado muito dinheiro com a venda de inúmeros jogadores. eh, Toda a gente se recorda da venda desses jogadores, os Potes, os Ugartes, enfim, e outros que não me estou a lembrar. Tem mais três ou quatro jogadores na calha para vender, portanto é um projeto financeiro, mas um projeto financeiro percebe que tem que ser também um projeto desportivo. Ao final destes anos todos, quatro ou cinco, conseguiram atingir o quinto lugar. Mas sobretudo porque é que eu estou a referir isto? Porque eles conseguiram fazer uma coisa que nós não conseguimos. Eles conseguiram criar a SAD e pôr a SAD à margem do clube, ou seja, a SAD e o clube. O acionista da SAD não tem nada a ver com o clube, é o senhor israelita e tal, mas sem ter havido o divórcio com os famalicenses. Era isso por isso que eu disse há um bocadinho naquela história do bom e do mau da semana. Para mim, os bons modelos são para copiar. É o que nós fazemos todos na vida. Dificilmente nos inventamos alguma coisa. Eu acho que nós devemos inspirar-nos no Famalicão, sinceramente. Se é para ser uma SAD, coisa que eu discordo, eu sou contra a SAD, já que somos uma SAD e não há nada a fazer, acho que devemos inspirar-nos nos modelos que estão mais ou menos disponíveis. Acho que o Famalicão é o modelo que está mais à mão e aquele em que eu acho que nos deveríamos inspirar. Os resultados finalmente apareceram, mas essencialmente é a questão deles terem conseguido resultados sem esse divórcio com os adeptos. Esse é o meu ponto. Muito obrigado, João. Sem mais nada para acrescentar, fechamos assim a época 25-26. Rio Avista, que estiveste desse lado, por favor, subscreve o canal. Desejar-te umas boas férias de campeonato. Para o ano voltamos cá. A espaços também voltaremos agora durante as férias para aqui e ali colocarmos acima de tudo a nossa opinião. Desejar também umas boas férias ao João e agradecer-te por teres participado neste projeto. E pronto, Um abraço para todos. um dia destes estamos cá. Um Sim, abraço, e Rio um abraço Vista. para todos. E acho que é importante este projeto. Foi também por isso que aceitei participar. Acho que faz falta. E, portanto, acho que se pudermos fazer alguns programas, eu ou com outros elementos, evidentemente, fazermos alguns programas até o início da próxima época faz falta. Acho que estas conversas também contribuem para falar do Rio Ave, isso é bom para todos. Muito obrigado pela tua participação, João. Mais Um uma abraço vez. a todos. Adeus. Boa vista, não te esqueças de subscrever e um abraço.